Páscoa chegando, preocupação de muita gente é como segurar o ponteiro da balança com tanto chocolate, bacalhau, aquele vinhozinho que combina com bacalhau, com chocolate também. Os cálculos dos especialistas comprovam, é possível engordar fácil e acumular gordura nesses feriados prolongados. O que a gente pode fazer então? Mariana Timóteo está aqui comigo para responder essa pergunta. Mari, boa tarde para você. Infelizmente ainda não inventaram uma fórmula mágica, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Pois é, e além dos quilinhos extras, a gente tem que se preocupar também com a saúde, né? Porque um ganho de peso muito rápido pode desencadear em pessoas que têm propensão a algum tipo de problema. O que os especialistas com quem eu conversei falam que o que tem que funcionar é a lei da compensação. Se você exagera um pouquinho num dia, não vai exagerar no outro. E também não vai juntar tudo. Por exemplo, come ovo de Páscoa num dia, o bacalhau no dia seguinte, mas não come ovo de Páscoa, bacalhau e toma vinho depois. Se você fizer isso, praticar exercício físico, porque realmente o gasto calórico ajuda aí nesse processo de não engordar, né? A gente preparou umas artes aqui para vocês verem, por exemplo, qual é o consumo de calorias, segundo aí uma organização americana, para mulheres e homens diários, né? As mulheres é mais ou menos 2.000 calorias por dia, o que significa que se ela baixa 500 calorias, ela perde meio quilo por semana. O homem, mais ou menos, precisa de mais calorias, né? 2.500 calorias por dia. Aí se ele faz uma dieta de 2.000, ele perde mais ou menos meio quilo por semana. E aí a gente pegou também as calorias dessas comidinhas da Páscoa. Eu acho que ele perde mais que a gente, mas tudo bem. Perdem. Isso ainda tem que ser comprovado cientificamente. É verdade. E aí a gente pegou umas calorias de uns alimentos típicos da Páscoa. Olha só como essa dieta pode acrescentar caloria. Um ovo de Páscoa de 140 gramas, aquele bem menorzinho, tem 750. E olha o de 700 gramas, tem 3.700 calorias, aquele com chocolate um pouco mais de gordura, né? Um prato de bacalhau cheio de azeite, batata, que mais ou menos a gente come 300 gramas, 900 calorias. E uma taça de vinho, 130, que a gente também às vezes é difícil tomar uma só, né, Cris? Nossa, meu Deus do céu. Vou poder comer nada na Páscoa. Bom, gente, quem vai ajudar a gente também a fazer essas contas é a endocrinologista Maria Fernanda Barca. Ela é integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Sociedade Europeia de Endocrinologia. Doutora Fernanda, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que tenho certeza que a gente vai receber um monte de pergunta. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que a gente pode fazer para esses números não explodirem aí? Para a gente não chegar na segunda-feira desesperado, não querer subir na balança de jeito nenhum. Eu acho que é a tal história, é a moderação, né? Então você precisa, quando você pensa no chocolate, você pensa, nossa, vou me acabar comendo ovo de Páscoa. Não, come um ovinho, um pedaço e vamos queimar calorias junto, né? De repente fazer uma atividade um pouco melhor, maior, para a gente conseguir fazer um balanço energético positivo, negativo, né? E assim, positivo para o peso, isso é, sem subir. E assim, a gente precisa se preocupar também, eu sempre falo para os meus pacientes, que a gente precisa se preocupar com a qualidade do chocolate. Porque é o seguinte, se o chocolate é muito doce, ele, em geral, não é de boa qualidade. Isso é, ele não tem muito cacau, né? Que é o que vai fazer os benefícios à saúde, porque o cacau não é vilão, nem o chocolate é vilão, contanto que ele seja bem escolhido. Tem até umas barrinhas de 50 gramas, né, que de 70%, aquele 70% de cacau, né? De cacau, de 50% a 70% de cacau é perfeito. Não faz mal nenhum comer um dia durante o dia. Exato, o dia, tanto que a Organização Já tá fazendo conta para Páscoa. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 50 gramas de chocolate por dia, que em torno de 50% de cacau. Então, assim, isso faz bem, ajuda a memória, né? Porque ele tem na composição dele, ele tem as xantinas que vão ajudar na concentração da memória. E também tem uma coisa muito interessante no chocolate, que ele é também um aminoácido, ele tem um aminoácido que é o triptofano, que vai ajudar a liberação dos tão queridos hormônios neurotransmissores, que são a serotonina, a dopamina e a feniletiamina, que vão dar felicidade, prazer e paixão. Que coisa melhor do que isso? Não existe. Por isso que a gente fica tão feliz quando a gente come um chocolate, né? Melhor humor, melhor ansiedade. Sem dúvida nenhuma. Então a gente não deve abrir mão, não. É só saber como dosar. Equilibrar. Doutora, pedir para a senhora continuar aqui com a gente. A gente vai receber perguntas dos nossos telespectadores e já converso mais um pouquinho. Mari, muito obrigada, viu? Boa tarde para você.
Bom, claro que você sabe que você pode e deve mandar pergunta pra gente sobre dieta no feriadão. Quer participar? g1.com.br/Globonews ou o telefone 4002-2884 ou ainda hashtag edição 16. Sem cedilha, sem tio, com os números 1 e 6. O que importa é a sua participação. A gente vai voltar com a nossa coluna Saúde em Dia, conversar com a doutora Fernanda Barca. Doutora, vamos direto aqui para as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente recebeu várias dúvidas. Espera aí que eu vou achar. Tá aqui. Júlio Gonçalves, olha só que chique, de Dubai, nos Emirados Árabes, está acompanhando a gente. Legal. Ele pergunta o seguinte: existe alguma vantagem em consumir chocolate amargo ou é a mesma coisa que chocolate ao leite? Não, a vantagem é imensa, porque é a concentração no cacau que a gente estava falando. Quanto mais concentrado, mais benefício. Em termos de secreção de insulina, metabolismo dos carboidratos, metabolismo das gorduras, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta o HDL, quer dizer, é tudo de bom. Então, quanto mais concentrado, também ele é mais amargo. Então, do meio amargo para cima, é tudo de bom. Percentual grande de cacau, isso que importa. Cacau. E o chocolate ao leite, ele praticamente tem 20%, 40%, então ele tem pouco cacau, não vai ter os benefícios adequados e vai ter mais açúcar também. Fica a dica, hein? André Souza, ele é do Tocantins. Para as pessoas portadoras de diabetes tipo 2, qual seria a melhor refeição ou cardápio na Páscoa? Então, a gente pensa num bacalhau, lógico, né? Que faz parte da nossa cultura. Mas, assim, em quantidades pequenas, né? Então, por exemplo, o bacalhau em geral, a bacalhoada, vem naquele azeite borbulhante. Vamos fazer um bacalhau grelhado, ou então pôr um fio de azeite em cima, com um pouco de arroz, né? Então, isso a gente pode fazer um equilíbrio metabólico adequado e o diabético fica bem obrigado. E cuidado com a sobremesa, né? Cuidado com o ovo de Páscoa, e o ovo tem que ser dietético, sem açúcar. Sim. A Cláudia de Niterói, no Rio de Janeiro. O que comer para baixar o meu colesterol? Algum alimento é mais indicado para o pré-treino? Acho que são duas perguntas aí, numa só. Né? Para baixar o colesterol, bom, os peixes de água fria, por exemplo, salmão e etc., dessa linha, né? Da tem ômega 3 também, ômega 3, etc., eles ajudam a baixar. Assim como o azeite também, é tão falado de dieta do Mediterrâneo, né? Que é assim, azeites, as castanhas, nozes, que assim, ele é até patrimônio da Unesco, não sei se vocês sabem disso, né? Então, assim, quanto mais você for por essa linha, mais oleaginosos. E atividade física para baixar o colesterol também, vale colocar aqui também, não é só a comida. É fundamental, né? Fundamental. E algum alimento aí para o pré-treino, antes de começar a ginástica? Pré-treino, assim, depende do paciente, se ele não tem uma síndrome metabólica, pré-diabetes ou diabetes, se ele não é obeso. Isso tudo a gente tem que levar em conta. Porque, assim, sempre tem que entrar um carboidrato, mas vale a pena. Porque o carboidrato dá aquele pique para você começar a atividade. Mas para manutenção tem que ter uma proteína. Então, queijinho, enfim, de repente, até castanhas, muito bem-vindas, castanhas, amêndoas. Equilibra tudo, né, doutora Fernanda? Exato, Cris. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente recebeu muitas perguntas. Se puder, a gente manda as perguntas para a senhora responde e a gente devolve por e-mail para os nossos telespectadores. Obrigada mesmo. Ótima Páscoa. Para você também. Com muito chocolate amargo. Ou pouco, né? Equilíbrio. Isso, vamos fazer equilíbrio e vamos correr. Isso aí. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom, você que é nosso assinante também pode ajudar a fazer a coluna Saúde em Dia. Qual é o tema que você quer ver aqui no nosso jornal? Manda a sua sugestão pra gente, site falecoaglobonews.com.br ou pela nossa central de atendimento. Telefone 4002-2884. Ainda pelas redes sociais, hashtag edição 16, sem cedilha, sem o tio, com os números 1 e 6.